Paz do Senhor, irmãs. Gostaria de ler aqui em São Mateus, capítulo 8, versículo 23, que diz: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiam, e eis que no mar se levantou uma grande tempestade, tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo, e os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele lhes disse: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e seguiram-se em grande bonança. A palavra de Deus nos diz sobre a passagem de os discípulos estarem no meio do mar. E aqui, nós podemos ver que o Senhor, Ele está no fundo do barco, dormindo. E os discípulos estão ali todos preocupados por causa de uma grande tempestade. E aquelas ondas parecia que até ia encobrir o barco. E meditando nessa palavra, eu começo a imaginar, quantas não são as vezes que parece que as ondas querem nos encobrir. As ondas vão nos engolir. Passamos por tantas dificuldades, que às vezes parece que não vamos sobressair sobre tão grande tempestade. Mas a palavra de Deus fala que Jesus estava lá dormindo. E eu creio que muitas das vezes o Senhor se distancia de nós. Não é para nos ver perecer, mas é para provar o tamanho da nossa fé. E que esses discípulos aqui, parecia que eles eram discípulos de Jesus, mas naquele momento de tão grande aflição, eles não estavam tendo a fé necessária para suportar a adversidade daquele momento. E muitas das vezes na nossa vida é dessa forma. Nós servimos ao Senhor, nós cultuamos a Ele, oramos, mas quando vem as adversidades nós entramos em pânico. Mas a palavra do Senhor diz que tudo passa, o dia clareia e tudo volta ao normal. Tem um versículo na palavra do Senhor que diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E essas adversidades, tempestade vêm para provar a nossa fé, o tamanho da nossa fé. E muitas das vezes nós não conseguimos sobressair sobre essas tempestades. E há pregadores que diz que foi Jesus que ordenou que os discípulos entrassem no barco, porque eles conheciam de pescaria. E aquele dia não estava para pesca. Talvez já tivesse notado que o tempo já estivesse fechando, mas Jesus disse: vamos para o mar. E eles obedeceram. E muitas das vezes as pessoas acreditam que só de obedecer ao Senhor, servir ao Senhor, não vai ter tempestade. Mas não é verdade. Muitas das vezes o Senhor permite as tempestades para provar a nossa fé, para nos fortalecer ainda mais. E assim foram na vida daqueles discípulos. Jesus enviou eles para aquele mar e foi dormir. E quando aquelas ondas começaram a se levantar e ficaram altas, a ponto daquele barco querer afundar,
Eles perderam a fé, eles esqueceram que Jesus estava ali naquele barco. Eles entraram em pânico. E muitas das vezes na nossa vida é dessa forma. A gente esquece que Jesus está no barco. A única coisa que nós não podemos fazer é abandonar o barco, porque ele está dentro do barco. E às vezes há pessoas que se perderam tentando abandonar o barco, talvez pensando assim: eu vou nadar e eu vou chegar até a praia. Mas há perigos bem maiores no meio do mar. E a solução é continuar dentro do barco, porque é ali que Jesus está. Não importa o que você está passando. Uma coisa eu posso te dizer: não abandone o barco. Continua dentro do barco, porque essa tempestade vai passar, o dia vai clarear. E muitas das vezes a gente quer as coisas na nossa hora. O mais importante desses discípulos é que eles estavam no meio desse mar, veio uma tempestade, alvoroçou aquele barco, mas eles não perderam o seu rumo. O destino continuou o mesmo. Eles também não pularam no barco, porque o propósito deles era chegar a algum lugar. O que eu te digo então nesta manhã é isso: não abandone o seu barco, não mude de destino por causa da tempestade. O Senhor Jesus está no nosso barco. E no momento certo Ele vai se levantar e vai ordenar o mar que se cale, que se pare e que haja bonança. E a Bíblia diz que no mundo terei lutas e aflições, mas tem de bom ânimo, porque Jesus venceu, nós vamos vencer também. A intenção de Jesus era ensinar aqueles discípulos que o controle de todas as coisas está na mão dele. Talvez você esteja vivendo momentos tão difíceis que parece que uma tempestade está na sua vida. Mas nesta manhã o Senhor está te dizendo: eu estou no controle de tudo. Quando chegar a minha hora, eu posso dizer: acalma-te, mar, aquieta-te. E isso acontecerá, porque todo o controle de todas as coisas está na mão de Deus. Entra no teu quarto, fecha a porta, ora, fala com o Senhor. Eu fico imaginando que todas as vezes que nós encontramos com Jesus, acontece coisas boas. Quando Jesus levantou dentro daquele barco e chegou na proa daquele barco, houve paz e bonança. Quando Jesus chegou na casa de Jairo, houve milagre. Talita ressuscitou. Quando Jesus chegou na casa de Marta e Maria, Lázaro ressuscitou. E eu te digo, mesmo que a situação esteja tão difícil como a que estava para Marta e Maria, morto depois de 4 dias, o Senhor tem poder de fazer ressuscitar, porque Ele é Deus. Fica com essa palavra nessa manhã. As lutas e provações que o Senhor nos dá não é para nos matar, é para testar a nossa fé e nos fortalecer ainda mais.
Se estiver passando por uma luta, considere-se privilegiado. O Senhor está te querendo entregar algo maior na sua mão. Por isso, as lutas e a adversidade. Creia nesse Deus poderoso. E o controle está na mão dele. E ele se levantará dentro desse barco e acalmará essa tempestade, porque ele é fiel. Eu agradeço essa oportunidade de poder estar falando em nome de Jesus.